Oi, mundo! E aí, como estão as coisas? Chegamos à reta final de Mulher Fala Sobre Política. Nesse episódio, que é o 7º, depois de falarmos sobre muitos conceitos e questões importantes, o combinado é falarmos sobre os candidatos à presidência nessas eleições, certo? Como essa já é uma missão complicada, falaremos daqueles com a maior intenção de voto apontada pelas pesquisas, assim como a grande rivalidade do ano, tá bom? Para começar, vamos falar do nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, do PL. O plano de governo de Bolsonaro afirma que a liberdade é tão importante quanto a própria vida. No documento, que é uma exigência do TSE, Bolsonaro defende a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade para a defesa de direitos e a liberdade para o uso responsável dos recursos naturais. Quanto à economia, o plano cita a liberdade econômica como mecanismo para promover o bem-estar social. Segundo o documento, é preciso reduzir a quantidade de atribuições do Estado e facilitar o trabalho do empreendedor, para que se possa gerar emprego e renda. Em seu plano de governo, Bolsonaro também defende a privatização de estatais. Sobre o meio ambiente, o candidato à reeleição defende que a evolução tecnológica é a forma de aumentar a produtividade no campo sem causar danos ao meio ambiente. Ele afirma também que é necessário fortalecer os setores de mineração e o agropecuário. Quanto à segurança pública, o candidato do PL propõe o fortalecimento das ações no combate ao crime organizado a partir da tecnologia. O plano de governo cita o uso de drones, inteligência artificial e perícia forense como alternativas para facilitar esse objetivo. Também afirma que é necessário ampliar o direito à legítima defesa do cidadão. E como já demonstrado anteriormente pelos posicionamentos do atual presidente, o documento diz que o acesso a armas de fogo é um importante instrumento também para uso cultural e desportivo. No setor da saúde, a promessa é de estender o acesso a serviços básicos de saúde, com foco na atenção primária à saúde. O plano de governo de Bolsonaro, para o seu possível segundo mandato na presidência, também defende a necessidade de adequar serviços ao envelhecimento da população e incentivar a realização de atividades físicas e alimentação saudável. Eleito em 2018 no segundo turno, Jair Bolsonaro está na política desde 1988, quando foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro. As principais polêmicas envolvendo o candidato à reeleição são sobre suas falas populistas, posições contrárias aos direitos LGBTQIA+, bem como a defesa frequente das práticas da ditadura militar e o ataque a jornalistas. As declarações de Bolsonaro já foram classificadas como discurso de ódio, homofóbicas, misóginas e sexistas, além de racistas e xenofóbicas. Por essas falas, Bolsonaro já foi alvo de mais de 30 pedidos de cassação de mandato e de 3 condenações judiciais. Ele já foi definido pela britânica The Economist como radical, religioso nacionalista, apologista de ditadores, ameaça à democracia, entre outros. Bolsonaro também é criticado por suas falas durante o ápice da pandemia de Covid-19, espalhando informações falsas, fazendo declarações contrárias às recomendações dos órgãos de saúde e desrespeitando os protocolos de segurança. Em uma entrevista a um programa da Rede Bandeirantes, em 1999, o então parlamentar afirmou: "Conselho meu e eu faço. Eu só nego tudo que for possível." Em dezembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito Pessoa Corrupta do Ano pela OCCRP, um consórcio internacional formado por jornalistas investigativos. O prêmio reconhece o indivíduo ou instituição que mais fez para promover a atividade criminosa organizada e a corrupção no mundo. Segundo a organização, Bolsonaro venceu por se cercar de figuras corruptas, usar propaganda para promover sua agenda populista, minar o sistema de justiça e travar uma guerra destrutiva contra a região amazônica que enriqueceu alguns dos piores proprietários de terras do país. Uma das maiores polêmicas envolvendo a figura do atual presidente é o esquema de rachadinha de Fabrício Queiroz, quando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, divulgou um relatório apontando movimentações atípicas de mais de 1 milhão numa conta bancária de titularidade de Fabrício Queiroz, policial militar e ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, senador do Rio de Janeiro e deputado estadual. Vamos passar agora para o plano de governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Lula foi presidente da República entre 2003 e 2011. O governo Lula foi considerado de estabilidade econômica
e balança comercial superavitária, ou seja, quando as importações são menores que as exportações. Segundo o IBGE, de 2003 a 2006 a taxa de desemprego caiu e o número de pessoas contratadas com carteira assinada cresceu, enquanto sem registro caiu. Uma pesquisa do Datafolha divulgada em dezembro de 2006 mostra que 52% das pessoas consideravam seu governo o primeiro ótimo ou bom. Foram lançados programas de desenvolvimento social e redistribuição de renda voltados à população mais carente, como Fome Zero, Bolsa Família, Luz para Todos, Cisterna do Nordeste, entre outros, que tiveram repercussão internacional. Segundo relatórios do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o índice de pobreza, que estava em 34% em 2003, caiu para 25,6% em 2006. E o índice de pobreza extrema caiu de 14,5% em 2003 para 9,1% em 2006. A mortalidade infantil caiu pela metade. A ocorrência de trabalho infantil também caiu e os níveis de frequência escolar aumentaram. Houveram controvérsias entre governo e mídia, como o episódio do jornalista estadunidense que reportou que Lula bebia muito, mas logo se retratou, e denúncias de irregularidades, como o escândalo dos cartões corporativos. Quando reeleito, o jornal britânico Financial Times publicou uma matéria cujo título era Wall Street também ama Lula. E a CNN, a NBC e a BBC também publicaram sobre a vitória. Ao fim de seu segundo mandato, indicadores de diversas áreas registravam desempenho positivo. Fome e desigualdade continuavam caindo. O analfabetismo entre 10 e 14 anos caiu de 3,14% para 1,89%. Destacaram-se os projetos educacionais e, embora os avanços globais tenham sido pequenos, o acesso à escola e universidade de modo geral se expandiu, bem como um aumento significativo no número de mestres e doutores titulados. É importante falarmos sobre o nebuloso período e consequências da Operação Lava Jato na vida política do ex-presidente. Então vamos lá. Como parte da Operação Lava Jato, no dia 5 de abril de 2018, o então juiz federal Sérgio Moro decretou a prisão de Lula, condenado a 12 anos e 1 mês de reclusão. Antes de sair do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde estava, Lula declarou que pretendia se entregar para provar sua inocência e para não ser dado como foragido. Ele se entregou em 7 de abril. A cobertura midiática foi imensa, inclusive no exterior, com grandes matérias no The New York Times, Washington Post, El País, El Clarín, Le Monde, BBC e Al Jazeera, a maioria citando a existência de razões políticas para essa prisão. Após 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Lula foi solto no dia 8 de novembro de 2019, um dia após o STF ter considerado a prisão em segunda instância inconstitucional. Em março de 2021, o ministro do STF, Edson Fachin, anulou todas as condenações contra Lula em relação à Operação Lava Jato, feitas pela Justiça Federal do Paraná, vinculadas ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o que tornou Lula elegível novamente. Em abril, o plenário do Superior Tribunal Federal, em sua maioria, anulou as condenações do ex-presidente feitas pelo então juiz Sérgio Moro no âmbito da Lava Jato. Lula segue com 5 processos trancados e ou suspensos na Justiça, ou seja, não foi absolvido de tudo. Mas de volta à candidatura de Lula à presidência em 2022, seu plano de governo é apresentado como um plano de reconstrução e transformação do Brasil. Segundo o próprio documento, o projeto prevê a construção de uma estratégia de desenvolvimento que busque superar o modelo neoliberal que levou o país ao atraso. As propostas da candidatura de Lula também focam no combate à fome e pobreza, com a volta de políticas públicas já conhecidas no governo petista, como Bolsa Família. Na economia, defende a revogação da lei do teto de gastos e a discussão sobre a legislação trabalhista. Sobre a Previdência, o petista propõe a superação de medidas regressivas de desmonte promovidas na reforma de 2019. O plano também sugere a retomada de investimentos governamentais em infraestrutura e reindustrialização nacional. Além disso, prevê que o governo estimule o investimento privado por meio de crédito, concessões, parcerias e garantias. O projeto se opõe à privatização da Eletrobras e cita a recuperação do patrimônio do povo. Em relação ao meio ambiente, o documento apresentado pelo candidato do PT sugere a mudança no padrão de consumo de energia, a construção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis e o avanço da transição ecológica e energética.
Também há menção ao fortalecimento da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e a proteção da Amazônia. Na segurança pública, Lula pretende colocar em prática uma nova política sobre as drogas no país, focada na redução de riscos, na prevenção, no tratamento e na assistência ao usuário. Ao mesmo tempo, o plano aposta na desarticulação das organizações criminosas por meio do fortalecimento da investigação e da inteligência. Na saúde, prevê a retomada de políticas como mais médicos e farmácia popular, bem como a reconstrução e fomento ao complexo econômico e industrial de saúde. Bastante coisa, né? Mas por hoje é só. Em nosso site você confere mais sobre Bolsonaro e Lula, assim como os candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet. Vem com a gente!